sempre, sempre ao SEACE pela oportunidade de estar aqui dividindo o que eu aprendi com vocês. E para a tarde de hoje eu realmente aprendi muita coisa, porque quando eu olhei o título do trabalho, o título da palestra, eu pensei comigo e com meus botões, né? A ansiedade em crianças e jovens, contribuições do Evangelho e da doutrina espírita. E minha primeira ideia foi lascou-se, porque ansiedade é um conceito da medicina, é um conceito da psiquiatria, da psicologia, da área de saúde, que não é a área em que eu atuo. Então, para chegar à compreensão do que seja ansiedade basicamente, eu fui estudar algo um pouco fora, bastante fora da minha área. Eu não sou responsável diretamente pela educação de nenhuma criança e de nenhum jovem, e ainda tem que ser à luz das contribuições do Evangelho e da doutrina espírita. Bom, não é surpresa para nenhum de nós que nem o Evangelho, nem a doutrina espírita, porque o termo não tinha sido cunhado então, a situação não era identificada então, não tratam de ansiedade. E aí eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos avançar nessas questões, na tentativa de ter uma conversa na tarde de hoje, porque eu acho que é tudo que eu posso honestamente trazer para vocês. Reflexões. No final das contas, foi muito enriquecedor para mim, e é isso que eu quero dividir com vocês. Mas eu vou deixar aqui algumas sugestões de leitura, uma sugestão de filme especialmente, é um filme fácil, pelo menos um filme fácil de encontrar. E vamos ver o que posteriormente, lá nos corredores do SEACE, a gente consegue trocar de ideia, né? O primeiro recurso que eu utilizei foi esse filme que passou o ano passado nos cinemas, no mundo inteiro, mas vamos falar de Brasil, né? Eu imagino que alguns de vocês tenham tido a oportunidade de ver ou pelo menos ouvir falar sobre ele. É um filme chamado Divertidamente, da Disney. E ele se propõe ao estudo de emoções, ao estudo de sentimentos de uma adolescente, que está agora, né, no segundo filme de uma adolescente. E a personagem principal do filme Divertidamente 2 é a ansiedade. E aí eu trago para vocês aqui uma visitante, a ansiedade. Olha que pretensamente eu me digo uma pessoa não ansiosa. Acho que não sou mesmo. Mas eu acho que todos nós, de vez em quando, experimentamos a visita dessa personagem. Por que que, quando eu fui ler sobre o filme, quando eu fui entender o que estava por detrás de uma história, de um desenho animado, fiquei muito bem impressionada. Eu acho que o filme é muito bem feito, é um filme enriquecedor. E, especialmente em relação à ansiedade, tem umas coisas curiosas. Se vocês repararem na bonequinha, a bonequinha não tem nariz. Porque quando a gente está muito nervoso, muito ansioso, numa expectativa muito grande, a gente não consegue nem sentir o cheiro das coisas. Ela tem olhos muito grandes de atenção, a boca de não conseguir parar de falar, de estar sempre em movimento. Então, assim, a boneca em si, ela já é uma representação do que seja a ansiedade. Então, eu acho que talvez essa seja uma abordagem, quando alguém quiser conversar com uma criança ou com um adolescente, talvez seja uma abordagem interessante. Esse filme, Divertidamente 2. Esse filme é a maior bilheteria de todos os tempos do cinema brasileiro. 20 milhões de pessoas assistiram esse filme no ano passado só no Brasil. Nos Estados Unidos é a terceira animação mais assistida de todos os tempos. Eu não tenho os números absolutos, eu não consegui encontrar. Mas é só para vocês terem percepção de como esse assunto gera interesse. E aí, como eu não sou da área, eu fui buscar socorro na Organização Mundial de Saúde. Para chegar até a ansiedade, eu vou tentar primeiro passar para vocês o que é saúde mental. Então, eu fui recorrer à OMS e a OMS, no último relatório que ela publicou em junho de 2022, portanto, já é um relatório que foi impactado pelo início da Covid-19, eles detectaram que uma em cada 8 pessoas no mundo vive com algum tipo de transtorno mental. Quer dizer, vive fora da condição de saúde mental.
Se nós formos pensar que o mundo hoje é habitado por 8 bilhões de pessoas, isso significa que 1 bilhão de pessoas no mundo tem algum tipo de transtorno mental. Dentre os tipos de transtorno mental, a ansiedade é o que prevalece. Então, desse 1 bilhão de pessoas, 310 milhões estão acometidas por ansiedade. Tem outros, tem depressão, tem transtorno de déficit de atenção, mas a ansiedade é o principal, o que se destaca dentro das condições de falta de saúde mental. Houve um aumento de 25% Uhum. desses transtornos mentais Uhum. depois da Uhum. Covid-19, no primeiro ano, né? O impacto no Brasil é imenso. Foi apurado que 9,3% da nossa população, ou seja, mais de 18 milhões de brasileiros convivem com essa circunstância de transtorno mental. E aí a OMS faz um disclaimer, né? Ela faz uma ressalva dizendo que, e ainda, além de tudo, existe muita diferença de tratamento da saúde mental entre os países que têm dinheiro e investem no tratamento adequado e os países que não têm dinheiro e não vão investir num tratamento mais eficaz em relação ao transtorno mental. Concluindo a utilização desse relatório global de saúde mental da OMS, eu estou pegando aqui o conceito que eles estabeleceram lá em 2005, que foi a primeira vez que se tratou com seriedade no âmbito mundial da questão de saúde mental. Em 2005, a OMS definiu que saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de reconhecer suas próprias capacidades, lidar com as tensões normais da vida, trabalhar produtivamente e contribuir para a sua comunidade. E aí eu destrinchei, eu dividi o conceito nos 3 requisitos que ele vem apresentar para a gente do que seja ter saúde mental, experimentar um estado de bem-estar. Porque aí é um bem-estar físico, mental, emocional, completo, integral. É, e ao longo da palestra eu vou falando sobre eles. O primeiro que eu vou trabalhar com vocês é o que é esse estado de bem-estar que precisa ser reconhecido para a gente ter saúde emocional. A gente precisa primeiro traçar o que seja a dimensão afetiva de um ser humano, né? Pelo menos eu aprendi assim nos estudos que eu fiz ao longo dessas semanas. A primeira coisa que a gente experimenta, e aí experimentamos nós, como experimentam os animais que são irracionais também, é a emoção. O que é emoção? É quando acontece um fato específico e, em relação a esse fato específico, o nosso corpo tem uma reação. Então, por exemplo, se nós virmos um cachorro feroz, um cão feroz solto, e esse você perceber que ele está numa situação de avançar para você, o que você vai fazer? Ou você vai procurar fugir, ou você vai procurar enfrentar, ou você vai paralisar. Mas na hora que seu corpo vê, na hora que seu corpo identifica o perigo, ele vai se preparar. O coração vai bater mais forte, você vai ter uma descarga de adrenalina, seus músculos vão se preparar para correr. Então você vai ter todo um preparo físico, neurológico, psicológico para se proteger daquilo. É muito rápido, gente. É de 9 a 30 milésimos de segundo que você tem a emoção. Já o sentimento é um outro momento, eu posso dizer que é um segundo momento. O sentimento é quando você já elabora a situação, é quando você já consegue escolher o que é melhor fazer. Você usa aquela primeira emoção que disparou o sinal de alerta, mas dentro das suas ferramentas, dentro dos seus traumas, dentro das suas memórias, dentro da sua educação,
dentro do mapa de estratégias que todo ser humano tem dentro dele, você já consegue elaborar aquela situação e ver o que é melhor para fazer. Por exemplo, é, a emoção é algo que é inerente a todo e qualquer ser humano, compartilhado pela evolução da humanidade. É algo que você vê que acontece com os animais também. O sentimento não. O sentimento já é algo profundamente individual, subjetivo. Depende completamente de como você se coloca no mundo, de como se estabelece o seu raciocínio. E a emoção e o sentimento juntos, esse trabalho conjunto desses dois itens, vai resultar no humor. A gente pode dizer que a ansiedade se origina. Olha o tema do que a gente está conversando hoje. Eu estava conversando de saúde mental e estou entrando em ansiedade. A emoção pode dar origem à ansiedade. A emoção combinada com as tuas ferramentas pode te levar para um estado, e aí o humor já não é algo que acontece numa reação específica. O humor já é algo que diz respeito a um estado, a uma permanência, né? Você fica muitas vezes preocupado com o que vai acontecer no futuro, você muitas vezes tem pensamentos pessimistas em relação ao seu futuro, porque você desconhece o que vai acontecer, e ao invés de você trabalhar no campo da expectativa, o que é natural quando está para acontecer alguma coisa, você está sempre num estado de alerta, preocupado com o que vai ter no seu futuro. Você deixa de viver o seu presente e passa a vivenciar algo sobre o que você não tem controle. Isso é um estado de humor ansioso. Então, o que a gente pode definir a ansiedade? Eu achei interessante, porque o Haroldo Dutra Dias, ele chama a ansiedade de alteração de humor. Por isso é que era interessante a gente conceituar humor. A Organização Mundial da Saúde chama, um conceitozinho básico, tá? Mas, no fundo, é tudo igual, mas é só para a gente entender como as pessoas se aproximam do tema. A Organização Mundial da Saúde chama de transtorno da saúde mental. Um dos elementos integrantes da saúde mental não está presente. A Joana de Ângeles, que me ajudou muito para fazer esse estudo, ela chama de estado de sofrimento. Eu achei interessantíssimo. Ou o estado patológico. Eu achei estado de sofrimento desenha mais o que a gente entende por ansiedade. E qual é o oposto da ansiedade? O oposto da ansiedade é o equilíbrio emocional. É a gente saber que a gente vai passar até durante o mesmo dia, por tristezas e alegrias, e a gente não deixar o nosso humor ter picos e ter vales que sejam muito difíceis de equacionar. Então, como é que a gente trabalha a tranquilidade? Como é que a gente trabalha o estado que não vai nos fazer mal? Porque o problema da ansiedade é que a gente pensa que é só um transtorno de saúde que vai afetar o nosso lado psicológico, mas ele tem profundo reflexo no corpo físico. Então, como é que a gente faz? A gente procura viver as emoções, procura vivenciar os nossos sentimentos e ter estados de humor que sejam equilibrados. Isso é o oposto da ansiedade. Espero que eu tenha conseguido transmitir os conceitos direitinho. E aí, dentro do segundo requisito necessário para a gente experimentar e viver uma vida de saúde mental, tem o reconhecimento da capacidade, o reconhecimento das virtudes, o reconhecimento do propósito, o reconhecimento das ferramentas que o próprio indivíduo tem que ter. Ele tem que identificar um propósito de vida e vivenciar esse propósito de vida para poder experimentar uma boa saúde mental. Um grande problema que a gente tem hoje em dia é que muitas vezes a gente, quando fala em propósito, em o que as pessoas vão fazer da vida, em qual é a grande missão que as pessoas têm para cumprir, principalmente no âmbito pessoal, a gente pensa sempre em profissão, em dinheiro, como é que eu posso dizer, em você ter uma vida material
reconhecida como de sucesso e você ter prosperidade. Só que essas premissas são absolutamente equivocadas. A pirâmide de Maslow, Maslow é um pesquisador americano, Abraham Maslow. Ele conseguiu fazer uma pesquisa desde 1950, avançando, e hoje em dia continua se analisando isso, que conseguiu identificar que você ter mais dinheiro não necessariamente significa você ter mais saúde mental ou mais felicidade ou até saúde física mesmo. O Maslow trouxe para o nosso dia a dia o conhecimento de que nos dois primeiros estágios de necessidades da humanidade que ele traçou, você ter dinheiro faz diferença, porque é um estado em que você passa da indigência para a dignidade. A partir do terceiro degrau da pirâmide que ele estabeleceu, ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter prosperidade, ter conforto, não faz diferença. Deixa eu mostrar para vocês quais são esses 5 degraus. O primeiro é o que de mais básico que a gente tem na vida, que é respirar, comer, beber água, sexo, sono, homeostase, que é o equilíbrio interno do nosso corpo, e excretar. Essas são, assim, necessidades fisiológicas absolutamente básicas. O segundo estágio, o segundo degrau da pirâmide de Maslow é você ter uma certa segurança para o seu corpo, quer dizer, ter acesso à saúde, você ter um emprego que te dê alguma estabilidade, tranquilidade, você ter um certo recurso, você ter uma propriedade, mas assim, não é riqueza, não, é o básico para você poder viver com dignidade. Até aí, o fato de você ter ou não ter dinheiro pode fazer a diferença. A partir daí, eu vou falar com vocês dos outros 3 degraus, não tem repercussão. Quais são os outros degraus? Degraus não, degraus. São degraus de relacionamento. O primeiro é um relacionamento no teu círculo mais fechado. Amor, amizade, família, ter intimidade sexual, tudo isso é importante. O segundo é você dentro da sociedade. Você ter uma certa autoestima, você ter confiança, você ter o respeito dos outros, respeito pelos outros. E o último degrau é um degrau de autorrealização. É um degrau onde você tem felicidade, experimenta a saúde mental pela simples situação de você estar bem com quem você é, estar bem com quem você da maneira como se coloca no mundo. Então, assim, em relação a esses 3 últimos, o dinheiro não faz diferença. Então, assim, a premissa é errada, porque hoje em dia, socialmente, a gente elege bem-estar material como um propósito de vida. E isso não é realidade. Outra pesquisa americana também fala de causas físicas e sociais do adoecimento e da morte, e essa, Ricardo é médico, está aqui presente entre nós, me causou surpresa, porque eu não sabia disso mesmo. É, Quando nós pensamos nos motivos físicos mais constantes para levar alguém à morte, a gente pensa em tabaco, álcool, doenças cardíacas, acidentes de trânsito. Nós elencamos esses fatores como causas de, numas hipóteses, adoecimento e outras de adoecimento e morte. O cigarro, hoje em dia, é recomendado que você não utilize, porque ele altera toda a fisiologia do teu corpo, e é sabido que uma determinada quantidade de cigarros por dia pode provocar um adoecimento severo do corpo físico e ter como consequência a morte. Então, o corte 15 cigarros por dia são extremamente deletérios para a tua saúde física. Só que foi descoberto que pior do que fumar 15 cigarros por dia é você não ter relacionamento social. É você não ter relacionamento afetivo, quer seja um parceiro, quer ser seja com a sua família, filhos. É você não ter com quem conversar. O fato de você ser isolado socialmente leva à morte, tanto quanto o consumo de 15 cigarros por dia. E aí é um adoecimento social.
é uma causa social de adoecimento e morte. Eu não sabia disso, eu achei impressionante a forma como e essas pesquisas são praticadas sobretudo nos Estados Unidos, demonstram que nós somos seres gregários, nós não podemos viver isoladamente, e isso é um fator de saúde mental. Continuando ainda nesse segundo requisito, falando da necessidade da pessoa reconhecer os seus propósitos, as suas capacidades para poder ter saúde mental, eu vou entrar especificamente no tema da tarde de hoje, que é o impacto que não ter saúde mental causa nas crianças e causa nos jovens. Estudando para a palestra, eu fui bater nesse livro, A Geração Ansiosa. É um livro recente, ele tem cerca de um ano, menos de um ano. Foi escrito por esse autor, Jonathan Haidt. Ele é psicólogo social e hoje em dia ele é professor da Universidade de Nova York. O livro dele tem feito sucesso no mundo inteiro, na tentativa de auxiliar as pessoas a lidar com essa situação que tem aparecido hoje em dia, do aumento gritante da nossa amiguinha aqui, da nossa personagem, da ansiedade nos nossos jovens e adolescentes. Eu estou brincando aqui com a ansiedade, mas eu tenho dois sobrinhos de 12 anos, um menino e uma menina, e eu tenho uma sobrinha de 15 anos. Todos eles trabalham muito bem com o conceito de ansiedade, falam muito sobre isso de uma maneira muito natural. Alguns já experimentando a ansiedade e outros sabendo do que se trata. Sabendo do que se trata porque vem os coleguinhas, o entorno falar muito isso e os pais também, os tios, a família que cerca, né? Pois bem, esse Jonathan Haidt, ele veio, eu chamei de denúncia, tá? Ele veio denunciar que nós estamos, hoje em dia, a infância está sofrendo uma reprogramação. O que que ele quis dizer com o fato da infância estar sofrendo essa reprogramação? Eu vejo aqui que tem entre nós, talvez eu seja a pessoa mais jovem na sala. Eu já estou com 50. Não, a Beta está aqui, a Beta é um ano mais nova, 51 anos. Então, talvez isso não seja muito da nossa realidade, do nosso dia a dia. Mas a infância que nós conhecemos, a infância que os filhos de vocês conheceu, a infância que existia até 1990 não existe mais. O que que eu quero dizer? Aquelas crianças que com 8, 9, 10 anos iam para a rua, no meu caso, playground, e até ficavam de onda comigo dizendo que eu era criança de play, mas que tinham aquele convívio social com seus amiguinhos, tinham amigos de rua, amigos de prédio, amigos de colégio, e tinham brincadeiras e convivência, isso não existe mais. Lá na década de 90, por vários fatores, é, entre eles a superproteção parental, as crianças foram saindo das ruas e vindo para dentro de casa. E nesse movimento foi oferecido para essas crianças como estímulo as telas. Hoje, a gente vê muito o celular, mas nós começamos com videogames e televisão e programa, e videocassete, etc e tal. Então, essas crianças já não têm a infância que nós tivemos. E mais, hoje em dia, por causa da internet, a infância que era uma experiência muito local, muito do bairro, muito da escola, a sua infância virou uma infância, a sua infância não, a infância virou uma infância global, com influências globais, modismos globais, interesses globais. E isso não está funcionando muito bem, né? Então, essa é a denúncia dele, de que nós estamos reprogramando o que se conheceu por infância. E por que que ele vai muito em cima da infância? Primeiro porque ele diz que os adultos, ou pelo menos a partir de 18 anos, legalmente, a pessoa já pode fazer o que quiser. Então, você não tem muito como se intrometer no que um adulto responsável, acima de 18 anos, vai fazer com a sua vida. Segundo, porque a adolescência, tem a infância e tem a adolescência. Primeiro, a gente lembrar, no Espiritismo a gente fala muito isso. Por que que o ser humano, diferente da maioria das espécies, ou de todas as espécies, tem uma infância tão grande? Porque
As outras espécies não têm uma infância demorada como a nossa. É porque essa infância foi feita para que os humanos aprendam os códigos da sociedade. E hoje em dia, os nossos pequenos seres humanos não estão aprendendo esses códigos por falta de convivência. Outra questão é a adolescência, depois da fase de 0 a 3 anos, dos 11 aos 14, é o momento mais importante para aquele ser entender o que ele é e como ele vai se colocar no mundo. E nesse momento, esses seres estão dentro de celulares, dentro de dramas de Instagram, TikTok e por aí vai. Dramas profundos, tá? Para a cabeça deles e também para de muitos adultos, dramas profundos. Então, esse autor ele faz uma relação, uma correlação entre a hiperconectividade e o aumento da ansiedade. Na medida em que nós fomos ficando, principalmente a infância e a juventude, mais vinculados ao smartphone e às redes sociais, a ansiedade aumentou exponencialmente. Como não aumentou em adultos, ele faz essa ressalva. Então, assim, ele vem e diz o seguinte: quais são as causas disso? O largo uso de celulares, desde crianças muito pequenas, o acesso a redes sociais, que é indiscriminado. Hoje em dia, qualquer criança que diz que tem 13 anos pode acessar uma rede social, não existe verificação disso, isso é uma questão muito séria. E a superproteção parental, essa retirada das crianças por uma questão de segurança dos ambientes fora de casa. Então, essas são as causas que ele identifica. O que que ele diz? Que vai ser necessário o envolvimento dos psis, né, os psicólogos e os psiquiatras que estudam esse evento, das big techs, que são essas empresas que fornecem esses programas, essas redes sociais, do Estado, porque foi um problema criado em escala global, só vai ser resolvido em escala global. Dos pais que estão desesperados para saber como lidar com essa situação, das escolas, dos educadores, das escolas que, assim, como instituição, e dos educadores, dos professores. Se todos esses agentes, se todos esses atores não se juntarem para nós tentarmos lidar com essa situação é, da, da ansiedade gerada na nossa infância e na nossa juventude em função da hiperconectividade, tem outros fatores, mas ele trabalha esse, vai ficar muito difícil da gente resolver isso e os problemas sociais que decorrem disso. Isso daria uma outra palestra. E ele traz como proposta nesse livro Ele fala em limitação, mas na realidade dele é proibição. Que menores de 14 anos não tenham acesso a celulares, não celulares e smartphones. Você pode até ter um celular para falar, você pode ter um celular que você troque mensagens básicas, mas não ter o mundo em suas mãos, literalmente. Outra sugestão dele é que ninguém possa frequentar as redes sociais se não tiver mais de 16 anos. Então, idade mínima para frequentar a rede social, 16 anos. E ele fala dos prejuízos que meninas sofrem por influência de Instagram e meninos por influência de TikTok. Ele fala exatamente desses dois programas e da diferença que isso tem nos sexos. A terceira proposta dele é que em escola não deve ter telefone e celular de jeito algum. E a última proposta dele é que os pais favoreçam as atividades presenciais das suas crianças e dos seus adolescentes, dando a eles liberdade para que eles consigam formar essas redes sociais, emocionais, para poderem se desenvolver. Sobre a proposta de proibição, sobre a proibição de celulares em escolas, aqui no Brasil, a gente, desde janeiro de 2025, já tem essa lei 15.100, que realmente proíbe. A Austrália também já tem legislação nesse sentido. Os países da União Europeia estão se movimentando para isso. O país mais resistente para implementar essa limitação são os Estados Unidos. E ele, nos estudos dele, verificou que nenhuma escola que avançou e proibiu o uso de celular voltou atrás. E ele diz que o comentário das pessoas que convivem em escolas que foi proibido o uso de celular durante o período de aula
que voltou a se escutar nos corredores, voltou a se escutar nos pátios das escolas, risadas, brincadeiras que não estavam já acontecendo porque as crianças não estavam interagindo. As crianças, os jovens não estavam interagindo. Eu achei muito interessante porque ele é professor e ele ainda está em sala de aula. E ele vai falando da experiência dele em relação a essa questão da influência das telas no que o ser humano, no que o indivíduo está se transformando. Então, assim, no aspecto de criança e adolescente, eu acho que essas são as informações mais ricas que eu posso trazer para vocês. Num outro estudo eu posso até me aprofundar, mas assim, no momento eu acho que é o que eu consigo trazer para vocês de o que está acontecendo no mundo, o panorama do mundo, que a ansiedade está aumentando por causa desse motivo. Não que não existam outros, mas esse é bastante significativo. E por último, para falar desse elemento da saúde mental, da capacidade do indivíduo se reconhecer, se entender e compreender o seu propósito, eu vou falar da arquitetura do nosso cérebro. E aí tem a contribuição de um cientista brasileiro, um neurocientista, cardiologista e de um psicólogo. O neurocientista se chama Jorge Moll e o psicólogo se chama João Ascenso. Eles fazem um trabalho muito interessante. Eles realizam ressonâncias magnéticas em pessoas, enquanto eles as estimulam a fazerem doações. Doações, algumas obrigatórias, doações voluntárias para instituições de caridade, ou ficar com o dinheiro que eles poderiam hipoteticamente doar. E aí, o que que eles descobriram nessa pesquisa, né? Eles descobriram que quando a gente faz uma doação, quando a gente faz o bem, caridade, e aí eles dizem que pode ser caridade material, pode ser doar seu tempo, que também é material, né? Pode ser doar a sua capacidade de escuta. O que que eles falam? Que o ato de doar, de fazer o bem, de se preocupar com o próximo, ele mexe na mesma área do nosso cérebro que trata das recompensas. Então, você fazer o bem é semelhante a você comer uma comida de que você gosta muito, é semelhante a você beber uma bebida de que você gosta muito, a você fazer um exercício que derrame dopamina no seu corpo, há uma relação sexual. Então, assim, fazer o bem acessa a área do nosso cérebro do prazer. E além disso, fazer o bem acessa uma área do nosso cérebro que trata do afeto. E ele fala expressamente do afeto que nós temos pelos nossos filhos, do afeto que nós temos pelos nossos pais. Então, assim, fazer o bem alcança a gente em mais de um lugar no nosso cérebro. O que e aí o engraçado na pesquisa, né, porque eles são cientistas e aí eles têm que se submeter aos métodos científicos, e eles falam: esse é um sentimento inato da pessoa. Isso é algo que já nasce com a gente. E aí eu vou pedir a licença a vocês, porque assim, nós aqui estamos num ambiente espírita, esse inato, a gente sabe de onde vem. Esse nato, essa construção do nosso cérebro, essa arquitetura do nosso cérebro, ela é divina, vem de Deus. Foi Ele que nos fez assim. Então, eu concluí com esse item, porque assim, eu quero dizer para vocês que nós fomos feitos para o bem, para o bom, para o belo, para a perfeição. Essa é a arquitetura do nosso corpo, essa é a arquitetura do nosso cérebro. E essa é a premissa necessária para a gente chegar no terceiro requisito. A premissa equivocada era achar que a nossa realização é material. A premissa correta, que vai integrar a saúde mensal, é nós nos reencontrarmos com os nossos valores, que são valores divinos. E aí eu passo para o terceiro item, porque a OMS fala que nós só vamos nos realizar, nós só vamos ter saúde mental, nossos propósitos só vão ter sentido se nós fizermos um trabalho produtivo. Aí eu pergunto, né? Produtivo para quem? Trabalho para ser produtivo dentro desse conceito de saúde mental tem que ser produtivo para a gente. Ele tem que ser produtivo para as pessoas que estão no nosso entorno, a nossa família.
o nosso porteiro, a pessoa que faz faxina lá no centro. Nós temos que trabalhar produtivamente para nós gerarmos bem-estar para nós e para essas pessoas. E, além disso, nós também temos que pensar no impacto que nós temos para a nossa sociedade, para a sociedade que nós integramos. Então, se nós não tivermos esse impacto, a gente não está fazendo o necessário para adquirir ou para manter a nossa saúde mental. O ser humano precisa o ser humano, e aí, tipo assim, imagine isso numa criança, imagine isso num adolescente, que é de quem nós estamos falando na tarde de hoje. Nós precisamos entender que existe uma diferença que não é nem tão sutil assim entre querer e gostar. Hoje em dia, nós queremos muitas coisas. A gente, às vezes, não sabe nem por que a gente quer alguma coisa. A gente quer porque a gente viu e achou que era legal, mas não se aprofundou em relação ao que aquilo realmente trata. A gente quer porque os outros têm, a gente quer porque é moda, a gente quer por motivos que nem sempre são motivos corretos, motivos que funcionam para a gente, né? E aí, às vezes a gente trabalha uma vida inteira, e eu falo trabalho em todos os aspectos, se empenha uma vida inteira querendo alguma coisa, e aí quando a gente consegue essa coisa, a gente percebe que de fato a gente não gosta daquilo. A gente percebe que a gente está no lugar errado. A gente percebe que aquilo não é suficiente, não preenche a gente da maneira mais plena possível. Porque a gente acabou querendo o que a gente não gostava. E aí, o que eu estimulo, a gente está falando nessa tarde de hoje, para as crianças, para os adolescentes, na verdade, para aqueles que têm alguma responsabilidade em educá-los, em cuidá-los, é estimular que esses seres que hoje em dia estão crianças e adolescentes, eles pratiquem e tenham possibilidade de praticar o autoconhecimento, para que eles possam, de fato, querer o que eles gostam. Eu acho que essa é a grande luta de um pai e de uma mãe, permitir que eles é, gostem daquilo que eles querem, de fato. Qual deve ser essa busca? A busca deve ser para um alinhamento com aquela arquitetura divina, com o bem, com o belo, com o perfeito, com os nossos propósitos. Esses dois últimos requisitos da saúde mental, eles são muito misturados. A gente precisa compreendê-los em conjunto. Terminado esse conceito de saúde mental, tendo explicado para vocês que a ansiedade é quando a gente não consegue encaixar esses três requisitos no mesmo momento de vida, aí eu me passei para a minha segunda tarefa. Falou com ele? É, eita, só um instantinho. Passei para a segunda tarefa, que era ver o que que o Evangelho havia falado ou como o Evangelho teria tratado esse tema. Na verdade, é um exercício de contextualização, né? Mas a gente é salvo por Jesus a todo momento. A gente não pode dizer que ele deixou de falar em ansiedade. Do jeito dele, ele trouxe a questão para a gente. Vejam vocês que o primeiro parágrafo que eu estou destacando aqui vem falar justamente de aonde a gente coloca nosso tesouro, né? E Jesus recomendou lá há mais de 2000 anos que não entesourei para vós tesouros sobre a terra, entesourai para vós os tesouros do céu. É uma recomendação para que a gente não dê tanto valor para a vida material, que a gente procure dar valor para a vida espiritual, para a vida do que é além do que a gente vive no nosso dia a dia. E ele lembra a gente onde está o teu tesouro, porque ele não proíbe a gente de botar o nosso tesouro nas coisas materiais, tá? Ele não diz que a gente não pode. Ele diz que a gente deve fazer de outra maneira. E recomenda que onde está teu tesouro, está o teu coração. Quer dizer, vai estar o teu empenho, o teu esforço, vai estar a tua vida. E aí, Jesus vem e diz: não vos inquietais por vossa vida. E esse vos inquietais não fique ansioso pela sua vida. Porque, afinal de contas, qual dentre vocês, se ficar ansioso, pode modificar o tamanho do seu corpo, que era uma coisa muito crítica na época, porque você não tem como modificar o tamanho do seu corpo depois que você nasceu. E diz que nós somos homens de pouca fé. E
por final, é uma frase que eu uso muito no dia a dia. Ele recomenda que a gente busque primeiro o reino e a sua justiça, quer dizer, as coisas que não são materiais, e todas as coisas materiais, as necessárias, vão chegar até a gente. Não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. E eu falo a última frase que Jesus falou de outro jeito, que é um ditado, né? A cada dia com sua agonia. Basta a cada dia o seu mal. Jesus continua recomendando logo à frente. Isso daí é um trecho dele falando ainda para a multidão, na sequência do Sermão da Montanha, né? Aquela multidão, aquela turba ainda está ali escutando Jesus e Jesus está fazendo todas essas ponderações, né? Ele diz: Pedi-vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate será aberto. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe o peixe, lhe dará a serpente? Então, Jesus, há 2000 anos, já disse para a gente: preocupem-se com o que vocês estão fazendo para além da vida que vocês estão levando. Preocupe-se com o legado que vocês podem deixar para o entorno de vocês e para a comunidade depois que você passar para a vida espiritual. Não se preocupe demais, faça a sua parte, porque ninguém pode se eximir das suas responsabilidades, mas não adianta você antecipar sofrimentos. Então, assim, essa foi a colaboração que eu encontrei no Evangelho, é o Evangelho de Mateus aqui no caso, mas se repete também em Lucas e em Marcos, sobre ansiedade. E aí, quais são os recursos que a doutrina espírita pode disponibilizar para a gente? Eu não vou ter como traduzir pelo menos esses 4 capítulos numa palestra pública da tarde de hoje, mas eu acho que isso faz parte da palestra pública. Recomendar a vocês que estão me escutando agora, recomendar a espiritualidade que eu sei que acompanha essa reunião, ou então quem venha escutar isso posteriormente, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês vão ver que todos esses temas casam com circunstâncias que eu descrevi anteriormente, que não são circunstâncias religiosas, são circunstâncias do nosso dia a dia, da nossa vida, são as vicissitudes pelas quais nós passamos. Então, assim, em 1850 e poucos, a partir de 1857, Kardec recebeu as mensagens da espiritualidade, falando lá, fora da caridade não há salvação. E ele tenta não, explica-se o que é caridade. Não se pode servir a Deus e a Mamon, quer dizer, a Deus e ao dinheiro. Tem um capítulo inteiro que é buscar e achareis. A primeira parte do capítulo é ajuda-te que o céu te ajudará. E tem um outro capítulo que fala muito sobre prece, quer dizer, como a gente deve pedir, né? E é pedir e obtereis. Então, eu acho que essa é uma das colaborações da doutrina espírita, é um manual seguro para nós buscarmos socorro, principalmente em momentos em que a gente estiver se sentindo desalentado. Além desses, euzinha, para esse estudo, me socorri muito da Joana de Ângeles. É, eu acho a leitura da Joana de Ângeles, ela é mais elaborada, mas assim, eu tive a oportunidade de ler O Homem Integral. Eu acho que de tudo que eu li da Joana, é um dos livros mais fáceis. Não estou dizendo que o conteúdo é fácil, mas assim, eu estou dizendo que a leitura é fluida, porque eu acho que são muitas situações da nossa vida. E o fato de ter lido a Joana de Ângeles e ter visto como, por exemplo, um órgão como a OMS trata a questão da saúde mental, é impressionante como há uma simbiose entre os conceitos, entre os textos de duas coisas, dois autores tão diferentes. Em Um Homem Integral, no finalzinho do capítulo que trata de ansiedade, a Joana escreveu o seguinte: são válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições do Cristo sobre o amor ao próximo, a solidariedade fraternal, a compaixão, ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé, propiciadora de equilíbrio e paz, para uma vida realmente feliz, que baixa o homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Então, assim,
é mais é mais uma diretriz segura de como nós podemos lidar com a ansiedade quando nós nos depararmos com ela, porque qualquer um de nós pode passar por isso. A gente não deve esquecer disso jamais. Um outro livro chamado Conflitos Existenciais, a Joana traz também muitos tópicos sobre ansiedade, dos quais eu destaquei esses itens como consonantes, né, em consonância com o que nós falamos até agora ao longo do estudo. A Joana fala que nós precisamos ter compreensão da finalidade da atual existência corporal, igualzinho ao MS. Ela recomenda a meditação para calma e bem-estar, que inspira a ação do bem, do amor, da compaixão e da Ih, caridade cara, para essa aí tá si certo. e para o próximo. Ela fala de necessidade de autorrealização. Ela fala de lucidez e consciência para a realização das próprias tarefas. Em aplicação de bioenergia por meio dos passes da água fluidificada. Em oração e cultivo de pensamentos dignificadores. Eu acho que isso, dentro da nossa realidade, de pessoas que convivemos dentro da casa espírita, são ferramentas que podem ser aplicadas numa situação de percepção de que algum de nós ou alguma das pessoas pelas quais nós somos responsáveis estão passando por situação de ansiedade. E, por último, como recurso da doutrina espírita, falando para crianças, falando para adolescentes, eu não posso deixar de recomendar para as famílias espíritas que têm possibilidade disso, que apresentem para suas crianças e para os seus adolescentes a evangelização. É mais uma oportunidade de que essas crianças têm, que esses adolescentes têm, para poder socializar, e do evangelho no lar. Isso é algo que tem que partir da família. É algo que é uma prática que tem que ser um hábito, tem não, pode ser um hábito dentro de casa que facilite a gente ter contato, a gente entender, a gente vivenciar a, a vida, a realidade das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E vou falar agora, porque esqueci de falar no começo, ao longo dessas últimas semanas, gente, estudando para fazer essa palestra, e eu estava estudando para aprender mesmo, porque eu não tenho os recursos necessários ainda para falar sobre ansiedade. Quem sabe um dia eu possa reunir, mas não tenho. Eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos, de ler livros, de ouvir alguns podcasts, inclusive alguns de oradores espíritas, onde não acho por uma questão de má fé, mas talvez por uma falta de atualização, eu não senti acolhimento. Então, eu acho que quando a gente está tratando de ansiedade, de qualquer transtorno da saúde mental, a gente, antes de mais nada, tem que pensar em acolhimento. Antes de mais nada, a gente não pode julgar. A gente tem que lembrar que o que está acontecendo com uma pessoa que peça auxílio poderia acontecer com qualquer um de nós, pode acontecer com qualquer uma de nossas crianças, de qualquer um dos nossos adolescentes. Então, é não ser não julgar e ser acolhedor nessas circunstâncias. E lembrar que, às vezes, os nossos recursos pessoais não são suficientes. E quando a gente perceber que o nosso recurso pessoal não está sendo suficiente para a gente se socorrer ou socorrer aqueles pelos quais nós somos responsáveis, a gente procurar um auxílio profissional. Não deixem de se valer dessa possibilidade. Então, essas são as minhas considerações para a tarde de hoje. Como eu prometi, ia ser uma conversa. A minha amiguinha aqui recomenda que se veja o filme dela para a gente começar a falar sobre ansiedade. O livro do professor Haidt também é muito interessante. Joana de Ângeles, com o Homem Integral, é impagável. Então, essas são os destaques da tarde de hoje. Quase me estendi tanto quanto o Ricardo, que não voltou aqui ainda para me dar tchau. É só um pouquinho. Passei, você viu que eu fui, né? Sim, sim.
Tô eu procurando os botões. Ah, Ricardo.